Grandes provações tens passado, em momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém para conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras que machuca o coração, as lágrimas nos olhos molham o teu rosto, é tanto sofrimento. Erga tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Saiba que Jesus te consola, teu sorriso então renasce ao nascer da alvorada, e jamais te deixará. Erga tua voz e clame ao Senhor, que Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo? Ficar assim desse jeito, ninguém é perfeito, Jesus ama você. Está contigo, se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus Hebreus capítulo 12, eu vou começar a ler no último versículo do capítulo 11, que é o versículo 40, e em seguida entro no 12, capítulo 12. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Que Deus abençoe essa palavra e aplique no seu coração. Amém? Apenas um destaque, que talvez na leitura rápida você não percebeu. Versículo 40, primeira frase. Por haver Deus provido coisa superior a seu respeito. Amém? Por haver Deus provido coisa superior a seu respeito. Que Deus abençoe essa palavra e aplique nos nossos corações. Tudo aquilo que nós entendemos e aceitamos pela fé, no que se diz respeito à obra de Jesus na cruz do Calvário, que é o ponto central da nossa fé, a razão de nós estarmos aqui. E como foi dito hoje, aqui pelo Júlio, se não fosse isso, sabe lá onde nós estaríamos. Então, quando eu falo da obra de Jesus, eu não estou falando de um evento como outro qualquer, eu quero deixar claro isso. Que eu estou falando de um evento diante do qual tudo mais acontece. E diante desse evento, a morte e a ressurreição de Cristo, tudo um dia fará completamente sentido. Por favor, preste atenção. O evento da obra de salvação, morte e ressurreição de Cristo é o evento diante do qual tudo mais acontece e gira no universo. E um dia, é por causa desse evento que todas as coisas farão sentido na nossa existência. Tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, por mim e por você, que nós cantamos, que nós aceitamos biblicamente, tem o propósito de trazer você para junto do Pai. Tem um propósito de restaurar o nosso relacionamento com Deus. Eu estou falando com você, comecei domingo, quero falar hoje, e talvez mais 2 domingos, sobre a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Eu vou falar sobre relacionamento, quero falar em todos os aspectos, mas nós vamos começar por aquele relacionamento que é básico, que é fundamental. Se eu estou em relacionamento com Deus, todos os outros relacionamentos que eu desenvolvo têm possibilidade segura de serem bem-sucedidos. Se eu estou em relacionamento com Deus, tudo mais que eu faço, todas as pessoas com as quais eu me relaciono em qualquer nível, têm a possibilidade segura de ser bem-sucedido. No entanto, se eu não estou em relacionamento com Deus, todos os meus relacionamentos estão fadados ao fracasso. O relacionamento com Deus é básico para que eu seja bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. Amém? É por isso que não dá para falar sobre relacionamento interpessoal, sobre relacionar-me no ambiente familiar, não dá para falar sobre relacionamento pais e filhos, entre marido e mulher, relacionamento no ambiente de trabalho, com os meus amigos, com os meus colegas. Não dá para falar em ser bem-sucedido se eu não estiver em relacionamento com Deus. É assim que a palavra de Deus me ensina. Se você quer construir como um homem prudente, conforme Jesus disse lá no final do Sermão do Monte, de maneira que quando vierem as tempestades, as enchentes e os ventos soprarem adversários, de modo que a sua casa não vai cair, ela não vai ruir, se você quiser construir como um homem prudente, sobre a rocha,
você precisa edificar tudo mais sobre o fundamento do seu relacionamento com Deus. Isso posto. Tudo que eu preciso fazer agora, uma vez que eu estou em Cristo, é me relacionar com Deus. O grande problema nosso, o grande desafio nosso, e foi assim que nós começamos domingo, é que nós vivemos num tempo marcado pela superficialidade dos relacionamentos. Os filósofos, os estudiosos do comportamento humano são unânimes em dizer que a nosso tempo pode ser muito bem caracterizado pela superficialidade nos relacionamentos. Nós estamos transferindo o descartável ou o nosso consumismo para os nossos relacionamentos interpessoais e, infelizmente, para o nosso relacionamento com Deus. Infelizmente, eu preciso dizer amém. Amém? É uma coisa que eu não gostaria de dizer amém, mas essa é uma realidade que está ao meu redor. Nós nos acostumamos a entrar dentro de uma igreja e fazer parte de uma igreja sem conhecer ninguém. Nós estamos nos acostumando que igreja, que fé, é algo que eu posso viver numa dimensão assim, solitária. Nós estamos nos acostumando com essa ideia. E uma ideia, um espírito que sopra no tempo que nós vivemos, que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus nos ensina. Infelizmente, muitos de nós fazemos parte de uma comunidade que nós chamamos comunidade da fé e chamamos o outro com o qual nós convivemos de irmão, mas pouquíssimo mesmo nos relacionamos com ele. Se você der de cara com alguém que se sente perdido, olhando para você como quem faz um pedido, faça o quê? Faça o quê, Julinho? Gaste um tempo, mas que coisa terrível isso! Gastar tempo, como está difícil isso! A mensagem cantada hoje falou ao meu coração. Qual foi a última vez que eu gastei um tempo com alguém que se sentia perdido? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que eu gastei um tempo de qualidade com o meu Papai do céu? Eu fico muito emocionado quando em situações assim como essa do culto agora, em que nós oramos por pessoas enfermas, como Getúlio, a minha voz embarga, pela possibilidade, pela intimidade, pelo acesso que eu tenho com o meu Pai do céu para pedir essas coisas para Ele. Mas você há de concordar comigo que parece que cada vez mais nós estamos estranhos diante desse trono. Gastamos pouco tempo demais com esse Pai, com esse Deus Todo-Poderoso, sustentador da nossa vida, doador da nossa vida, aquele a quem nós podemos recorrer numa hora dessa, em que tudo mais falhou, mas nós temos a certeza que Ele não falhará, Ele não me deixará na mão, Ele é tudo para mim. Nós cantamos canções maravilhosas sobre isso, mas qual foi a última vez que eu gastei um tempo de qualidade com esse Deus? Isso é sintomático e é paradoxal, né? Como que esse Deus é tudo para mim e eu dedico tão pouco tempo a Ele, de forma que o meu relacionamento com Ele é caracterizado pela superficialidade. O texto que nós lemos é um texto em que nós aprendemos a desenvolver com esse Deus um relacionamento mais profundo. Eu sei que você que está em Cristo quer isso. Eu sei que você tem a consciência de que nós precisamos disso. Por isso eu queria chamar a sua atenção aqui. O primeiro ponto que nós vimos é que, para mim, desenvolver um relacionamento profundo com Deus e sair da superficialidade
E vou usar uma palavra aqui que o pessoal que vai participar do acampamento do Movimento Vida em abril, não é? Abril, dona Selma? Está lá atrás, abril, vocês vão cantar. O tema do acampamento lá, vivendo acima da mediocridade. E eu vou usar essa expressão. Se você quiser viver acima da mediocridade, em primeiro lugar, você precisa desenvolver, eu estou falando de um processo, uma fé prática. É por isso que o capítulo 12 começa com um portanto. Ele é uma partícula conclusiva que me remete ao capítulo anterior, que é o capítulo 11, que nós lemos quase todo ele no domingo próximo passado. Se você foi atento na leitura, você vai perceber quantas vezes se repete a expressão pela fé. Volte a sua Bíblia aí no capítulo 11 e veja comigo. Capítulo 11, versículo 3, pela fé. 4, 5. Versículo 6 também menciona fé. Capítulo 7, de novo, pela fé. 8, pela fé. 9, pela fé. Enfim, essa expressão se repete aí muitas vezes, porque a intenção do autor aqui é me fazer compreender que a fé é algo básico e essencial para que eu me relacione com Deus. Mas isso, pastor, eu sei. O que eu preciso entender, o que nós precisamos entender aqui, que essa fé não é uma fé teórica. Grande problema nosso é que nós estamos praticando uma fé muito teórica. Ou seja, nós estamos falando, mas isso não está se tornando prática na nossa vida. E é por isso que esse texto, depois de definir fé, capítulo 11, versículo 1, fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Muito bonito essa definição. Ela é bíblica. Agora, em seguida, o texto explica o que é isso. Para que a gente não fique apenas na teoria. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra, de maneira que o visível veio a existir das coisas invisíveis. E aí você vem em seguida. Pela fé, Abel ofereceu a Deus excelente sacrifício. Pela fé, Enoque foi trasladado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, Noé aparelhou a arca no meio de uma geração incrédula. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Enfim, a fé tem consequências práticas. Todos aqueles que vivenciaram a fé bíblica experimentaram a prática disso no seu dia a dia. É isso que eu estou querendo dizer com experimentar, desenvolver uma fé prática. Nós temos a definição de cor, conhecemos o que a teologia diz, mas a pergunta é, o que muda isso na minha vida, pastor? Amanhã eu estou diante de uma série de desafios, alguns eu nem sei quais serão, porque assim é a vida mesmo, né? Eu tenho um planejamento para amanhã, depois, assim como você também, mas pode esperar que virão surpresas, tão boas como desagradáveis. Assim é a nossa vida, nós não temos controle sobre as circunstâncias. E o fato que vai me diferenciar é que eu vou enfrentar todos eles pela fé. E quando eu me deparar com algumas coisas, com algumas surpresas desagradáveis, o que eu vou fazer diante delas? Como que será a minha reação? Como que eu vou agir diante destas questões rotineiras da minha vida? Diante das inúmeras opções que eu tenho, diante das tentações das quais eu estou suscetível, diante das provações pelas quais Deus me conduz, qual que é a minha postura? Se você tem fé, isso vai gerar um comportamento, vai gerar atitudes e reações que vão, em última instância, glorificar a Deus. E isso vai aproximar cada vez mais você de Deus. Abraão estava vivendo um tempo assim, abençoadíssimo na sua vida.
esse nível de vida que todos nós queremos alcançar. Abraão era um próspero fazendeiro, a coisa estava indo tudo muito bem para ele, ele tinha chegado num ponto de estabilidade financeira, tudo certinho, tudo equilibrado, do jeito que nós sonhamos. Aquilo que muitos de nós almejamos e pelo qual estamos trabalhando duro. Abraão estava nesse ponto. E aí Deus apareceu para ele e falou assim: sai daí onde você está, dessa zona de conforto, e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. E a Bíblia diz que Abraão foi. Sabe por quê que ele foi? Por quê? Porque a fé dele era prática. Se fosse uma fé teórica, muito provavelmente ele teria começado a teologizar. Mas será que Deus faz isso mesmo? Mas será? E começar numa série de poréns. E estabelecendo uma série de condições. Deus, eu até vou, mas a Bíblia diz que Abraão foi. Vai para uma terra que eu te mostrarei, vou fazer de você uma grande descendência, através de você todas as nações serão abençoadas. Abraão, essa é a minha palavra para você. Abraão viu alguma coisa? Não. Mas ele obedeceu, porque quem tem fé, obedece. A obediência é o lado concreto da fé. A obediência é o lado prático da fé. Amém? Por isso que o texto, repetidas vezes, nos traz exemplos aqui de verdadeiros heróis da fé. Eu cito, por último, aqui, Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido... Eu prefiro a outra voz, viu? Não ficou bom não, Lucas. Dá para mudar? Ficou um eco estranho aqui. Obrigado. Presta atenção, versículo 23. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou a maior de todas as oportunidades da sua vida, ser chamado filho da filha de Faraó. Não tinha maior oportunidade como essa. Esse cara aqui estava diante dos números da Mega Sena. Era o sonho de todo homem, de todo jovem. Ele não tinha que se preocupar com mais nada na sua vida, a não ser usufruir das mordomias do palácio. Mas sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele se recusou. E sabe por que ele recusou essa grande, entre aspas, oportunidade? Porque ele tinha. Porque quem tem fé é capaz de recusar. É capaz de abrir mão. Porque quem tem fé é capaz de renunciar. E aí você segue aqui. E por último, o mesmo Moisés sai do Egito com o povo de Israel em obediência a Deus. E presta atenção que coisa mais contra o bom senso. Moisés, você está aí 40 anos no deserto, com essa vidinha tranquila sua, agora eu quero que você vá lá no Egito e tire o meu povo. Moisés poderia ter dito assim: Senhor, há 40 anos atrás eu fiz isso e quebrei a cara. Aí Deus fala para ele: não, agora eu estou te mandando, vai. Moisés foi. Quando chegou lá, ele chegou diante do faraó e falou: Faraó, Deus mandou o povo dele sair, libera o povo. O faraó falou assim: tá bom, pode ir. Quando ele virou a esquina, o faraó falou assim: não, nada disso, pode voltar. Isso foram 10 vezes. Você já parou para pensar o mico que Moisés pagou? Já parou, Eduardo? 10 vezes. Eu não queria estar na pele de Moisés. 10 vezes ele foi lá e voltou, foi lá e voltou, foi lá e voltou, foi lá e voltou. E aí, quando finalmente a palavra de Deus se cumpre, esse homem se depara com o mar vermelho. Aí é demais para mim, Deus.
E aí o que aconteceu? Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todos. Quem tem fé, acredita que o mar vai se abrir. Amém? Você consegue perceber qual é a consequência que a fé gera? Ela é prática. E isso foi uma coisa que Jesus trabalhou o tempo todo com seus discípulos. Bem-aventurados sois se vocês me ouvirem e praticarem. Vocês são meus amigos de fato, ou seja, haverá intimidade entre nós, como amigos chegados, se vocês fizerem o que eu vos mando. Se a fé de vocês gerarem essa ousadia de fazer aquilo que eu mando, mesmo que o mar estiver diante de você, se você tiver essa ousadia, aí sim nós seremos íntimos, seremos amigos. Como que, pastor, eu desenvolvo essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus? Procure praticar a fé. Procure praticar a fé. Todos os domingos você sai do seu banco e traz seu dízimo aqui. Sabe por que você faz isso? Foi porque o pastor te convenceu? Não. Foi porque a igreja impôs isso como um dogma? Não. Foi porque alguém te beliscou aí no banco e falou, vai? Não. É porque você tem fé. Você está percebendo como que a fé é geradora de atitudes muito práticas no nosso dia a dia? Eu não sei como que foi a sua semana que passou, mas eu sei que diante de você, esta semana, Deus vai colocar muitas oportunidades para desenvolver a sua fé. Imagine você no barco, navegando, mar calmo, tranquilo, você já está no meio do mar. De repente vem aquele temporal, o tempo fecha, né? E o seu barco começa a balançar, e você, meu Deus, agora em meio do mar, como que eu faço? Eu vou morrer aqui. E aí, de repente, vem um vulto andando sobre as águas. E aí, a princípio, você pensa assim, isso é um fantasma. Mas quando chega mais perto, você percebe que ele é Jesus. Mas ainda querendo provar que é Jesus, fala, Jesus, se for o Senhor mesmo, manda que eu desça do barco e vá encontrar com o Senhor andando sobre as águas. E Jesus falou, tudo bem, então venha. Porque para mim, o meu interesse, Pedro, é que a sua fé cresça. O meu interesse é que você viva uma fé prática. O meu interesse é que você creia de fato em mim. Então, Pedro, mesmo contra toda a lógica, venha. E Pedro foi. E enquanto os olhos dele estavam em Jesus, ele andou sobre as águas. O grande problema e a preocupação nossa é que essa palavra vai se tornando apenas teórica, gente. Nós vamos achando que essas histórias aqui, são histórias. Meu irmão, você que tem filhos menores, pequenos ainda, que estão no colo, leia as histórias bíblicas para ele como verdade, que são de fato. Quando nós tínhamos o Lucas bem pequeno, ele tinha uma tosse que não conseguia parar. E morávamos em São Paulo, percorremos os médicos, tudo que nós podíamos, e a tosse não parava. E um dia eu fui no quarto dele ler a Bíblia com ele, e lendo os milagres de Jesus. Ele olhou para mim assim, com aquela fisionomia, né, de criança, que você pode imaginar, aquela doçura, aquela ingenuidade. Papai, Jesus cura. Cura, meu filho. Então ora para Deus me curar. E aí?
Papai, o que você está contando aí é verdade mesmo? Então por que você não ora para Deus me curar? Não, meu filho. Pastor, né, gente? Fazer o quê? Mas eu vou contar uma coisa para você, abrir meu coração com você. Eu já estava pensando em que resposta eu iria dar para ele se a cura não viesse. Eu já estava pensando. E como pastor, você sabe, eu saberia dar uma resposta para ele tranquilo. Aí eu recorri ao meu manual de teologia aqui, né, no meu drive interno, e falei, qual resposta eu vou acessar para jogar para o meu filho? Nunca mais o Lucas tossiu daquele jeito. E aquilo virou espécie de uma norma lá em casa. Quando a coisa dava errado, a minha filha, um pouco mais ousada, já dizia, gente, vamos orar, hein? Essa fé ingênua que nós vamos perdendo, gente, com o decorrer do tempo, é que precisa ser restaurada. Essa fé que Jesus falou que deve ser como as crianças. Nós precisamos restaurá-la. Há um paradoxo na nossa vida, né? Nós vamos ficando mais maduros na fé, teoricamente, e vamos ficando, assim, cada vez mais teóricos. Eu tenho umas experiências interessantes, né? Vou contar mais uma para você. Eu comecei meu ministério, praticamente, a primeira experiência pastoral mesmo foi numa congregação no subúrbio de São Paulo, na periferia de São Paulo. Lugar difícil, perigoso, e uma igreja presbiteriana mista. Devia ter lá uns 10%, 20% de presbiteriano, uns 30%, 40% de pentecostal, mais os demais de denominações diversas. Era um negócio assim, tipo Babel, sabe, gente? E eu estava ali tentando equilibrar o negócio. Aí, de vez em quando, um da ala mais pentecostal falava assim, não, precisa ter uns cultos assim mais de fogo, oração, cura e tal. E aí vinha, né, a outra ala mais conservadora, não, vai devagar e tal. Então eu comecei meu ministério assim. E um dia entrou uma senhora, sentou no último banco com seu filhinho no colo. Passou um pouquinho, veio um da ala mais avivada, com um recado. Que a senhora lá está lá, o filho dela está desenganado, já foi em todos os médicos, ela mora aqui perto, está desesperada e veio aqui para a gente orar. Eu falei, você está de brincadeira. Que vontade de chamar o pastor titular da igreja. E agora, o que eu vou fazer? Mas eu também já estava pensando na resposta que eu ia dar para a igreja. Ô, minha irmã, vem cá para a gente orar pela senhora. Você acha que eu acreditava de fato que Deus ia curar aquele menino? E vou dizer para você com muita sinceridade, não. Ronor, mas você orou? Eu orei. Mas é aquela oração assim, Deus, se o senhor não tiver nada para fazer mesmo, se não tiver outro jeito mesmo, tem misericórdia desse infeliz aqui, porque ele vai nascer com o ministério dele acabado, porque isso aqui vai ser uma vergonha. Essa mulher vai vir aqui, não vai acontecer nada, e Deus, eu não posso colocar toda a minha reputação com essa comunidade em jogo. Como é que eu vou fazer, Deus? Graças ao meu Deus, ele falou assim para mim, ora. Eu orei, nós oramos, a igreja orou, despedimos a igreja e fomos embora. Na semana seguinte, eu chego lá, a igreja em festa. Todo mundo alegre. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Vocês estão na euforia?
foi, Honório? Não te contaram, não? Eu falei, não, o que aconteceu? E era um povo difícil. Eu pensei, alguém aprontou alguma, né? Honório, aquela mulher que você orou domingo pelo filho dela, o filho dela está curado. O filho dela foi curado. O pessoal do bairro está tudo falando. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que falar. Depois desse dia, minha vida nessa área mudou. Você quer saber se todas as vezes que eu oro, Deus cura? O que mudou foi comigo. Eu agora creio que Deus cura, eu oro, sem me preocupar com o que os outros pensam. Sem me preocupar com a minha reputação. Deus estava me ensinando a uma fé prática. Nosso tempo está... Eu vou contar mais uma. Essa é boa, Alisson. Você está demais hoje. Eu estava no Espírito Santo como pastor. O sonho da igreja era comprar um terreno ao lado da igreja. Acho que alguns irmãos já ouviram essa experiência. Vou encurtar a história. Compramos o terreno, fizemos um estacionamento. E no aniversário da igreja resolvemos fazer o culto no estacionamento. E sempre tem, como em todo lugar, né, os prós e os contra e os em cima do muro, né? Pastor, esse tempo, o senhor vai levar a igreja para fora? Não faça isso, vai ser o maior fiasco. O senhor vai levar os bancos para fora, vai chover e depois? O povo vai embora, ou vai voltar para dentro do templo, como é que vai fazer? Sempre essas coisas. Depois de passar por esse corredor polonês, decidimos que o culto seria de fora da igreja mesmo, e fomos. Começamos o culto, fizemos um tablado bonito, convidei um pregador de fora, pastor Simon Araújo, que alguns de vocês conhecem. Começamos o culto, e lá pelas tantas, o que aconteceu? Eu sentado lá, me deliciando com aquele culto maravilhoso, e dizendo assim, Deus, o Senhor é maravilhoso, hein? Aquele povo pessimista, que falou para mim não trazer os bancos aqui para fora, que ia dar errado. Deus, que maravilha, que bênção. Senhor, faz esse povo morder na língua e tal. Aquela oração assim, né, abençoada. De repente, um pingo na minha testa. Assim. Quase que eu fiz aquela oração de Joãozinho, né, Senhor? Eu não estou brincando, não, é sério. E eu falei, não, isso aqui é algum passarinho com algum problema, né? Passou. E aí eu olhei de lado assim, né? E o pessoal não me encarava. Os diáconos da igreja baixavam a cabeça. Eu olhei para o pastor, que também, depois de algum tempo, percebeu o que podia acontecer. Olhou para mim e falou assim, e agora, varão? Aí eu passei de novo a mão na testa e falei, não, está chovendo mesmo. E aí, vocês já viram, né, irmãos? A turma do contra já começa a pegar a mão na cadeira, eles levantam e ficam com a mão agarrada na cadeira assim, né? Se a chuva parar, a gente senta como se nada tivesse acontecido. Mas se a chuva não parar, nós já estamos preparados para sair correndo, né? E o pastor que se vira aí depois. Eu fui vendo aquela cena se armando, o microfone alto, o bairro inteiro ali, as casas ao redor ouvindo. Eu falei assim, nossa, olha o mico aí. Gente, naquela hora eu não sei explicar para vocês. Eu peguei a palavra e falei, irmãos, nós vamos orar. Sei que vocês estão preocupados com a chuva, mas nós vamos fazer uma oração para Deus segurar a chuva até o culto acabar. Aí, meus irmãos, se você vê a cara dos diáconos para mim, são pessoas maravilhosas, amigos meus, mas nessa eu ia ficar sozinho mesmo. E aí eu fiz aquela oração, a chuva parou. Eu sentei, aí o pessoal ficou olhando para mim, sabe aquele negócio? Fica olhando para você sem coragem de olhar para cima, para ver se está pingando? Olhando para você, encarando, né? E aí nós continuamos o culto.
Aí, depois de uns 15, 20 minutos, a turma relaxou, que percebeu que a chuva não ia cair mesmo. Terminamos o culto, o pastor Simon pregou e fez apelo, foi à frente, cantamos, depois que tínhamos feito, fazer tudo que era para ser feito. Levamos as cadeiras para dentro do templo, o que aconteceu? Chuva caiu. Você não pergunta como que eu fiz isso, não. Lembrei de Elias. Elias orou, a chuva parou e Deus falou que nós somos iguais a ele, que ele é sujeito às mesmas fraquezas. Eu vou nessa. Durante essa semana você vai ter oportunidades. Deus vai te dar muitas oportunidades para você vivenciar uma fé prática. O texto continua dizendo que nós temos ao nosso redor grande nuvem de testemunhas, ou seja, há um grupo enorme de pessoas, de heróis da fé, de homens e mulheres que viveram essa fé prática, que viveram acima da mediocridade, que estão como que torcendo para nós. Por muito tempo eu li esse texto e fiquei pensando, como que será isso aqui, a prática disso aqui, né? Nuvem de testemunhas a rodear-nos. Estas testemunhas são os heróis da fé que já morreram. Então, como que essas testemunhas, elas nos rodeiam? Qual é o propósito delas ao nos rodear? Nós somos esse povo, eu e você, que estamos correndo a carreira que nos foi proposta. Não foi nós que nos propusemos, a carreira foi proposta. A vida com Deus foi proposta. Nós estamos numa corrida, diz o texto aqui. E enquanto nós corremos, nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Pessoas que já passaram os mesmos problemas, as mesmas angústias, as mesmas lutas, mas que viveram pela fé. Enfrentaram as angústias pela fé, enfrentaram as frustrações pela fé, passaram as dificuldades pela fé. Essas pessoas estão como que na arquibancada. Eles olham para nós e não veem nada de diferente, mas nós olhamos para eles e nos sentimos encorajados. Aí eu entendi por que antes de jogos importantes, os clubes levam aqueles campeões do passado para dentro do vestiário trazer uma palestra para os atletas. Entendeu? Aqueles heróis do passado trazem inspiração para que os heróis do presente não desistam, continuem confiando, continuem correndo, continuem crendo. Muitas vezes eu vi essa cena na televisão, e quem gosta de esporte já, com certeza, já viu isso tantas vezes. O tricampeão fulano de tal foi no vestiário para trazer uma palavra para a atual seleção brasileira. O que aquele coroa foi fazer lá? Ele foi levar inspiração, de modo que aqueles atletas mais novos que estão ali correndo a corrida, olhem para eles e falem assim, eu vou também. Ele conseguiu, eu vou conseguir, eu vou também. Durante a sua trajetória, Deus proverá inspiração, principalmente essa inspiração vinda da palavra de Deus, como esses heróis da fé estão listados. Você sabe disso quantas e quantas vezes em situações difíceis você não se lembrou das histórias bíblicas e essas histórias bíblicas trouxeram motivação para você. Já aconteceu isso com você, amém? Já? Você numa situação difícil você se lembrou, mas Davi passou por isso, Moisés passou por isso e eu vou agir assim também. É isso que o texto está dizendo para nós, que nós estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas que viveram acima da mediocridade, que viveram a fé prática. Por isso, meus irmãos, tendo em vista isso, desembaraçamos-nos do peso e do pecado, que de uma forma insistente e persistente nos assedia.
Você quer se aproximar de Deus de uma forma mais profunda e íntima? Você precisa aprender a renunciar, a deixar para trás ou a se desembaraçar do peso e principalmente se desembaraçar do pecado. Aqui, meus irmãos, tem a nossa batalha central e principal. Se você quiser uma vida profunda com Deus, se você quiser experimentar coisas maiores e melhores, se você quiser sair da superficialidade, você precisa aprender a tratar o pecado como pecado. Homens que experimentaram coisas melhores de Deus aprenderam a fazer renúncias. Aprenderam a deixar o pecado, porque nada como o pecado tem o poder para tirar a nossa motivação e nos levar para o mais profundo desalento. O nosso grande, o nosso arqui-inimigo é o pecado. E sabe onde ele está? Dentro de nós. Ele é o nosso inimigo íntimo. Se você quiser uma vida mais profunda com Deus, você precisa aprender a coragem de Davi. Não foi um homem perfeito, e a Bíblia faz questão de mostrar para nós, com muito realismo, como que esse homem pisou na bola feio. Mas a Bíblia também, com o mesmo realismo, mostra como que esse homem lidou com o pecado. Esse é um problema sério para nós, para todos nós, nesse tempo em que nós vivemos. Porque o pecado já não é mais pecado como a palavra de Deus nos ensina. Aliás, a gente já não gosta de usar essa expressão. É desvio de comportamento. Isso choca menos o homem moderno, o homem que é frágil. Isso choca menos o homem, a mulher e o jovem que não gosta ou que não tem condições, ou não tem força, não tem caráter para ouvir não. Isso choca menos esse homem e essa mulher, esse jovem tão suscetível do nosso tempo. Esse homem, esse jovem e essa mulher que vive na superficialidade, não gosta de tratar os seus problemas de pecado à luz da palavra de Deus. E com o tempo nós vamos nos tornando mestres em driblar o pecado. Abraão foi capaz de renunciar bens, amigos, interesses. O Bartimeu foi capaz de deixar para trás a única coisa que tinha, sua capa, para ir ao encontro de Jesus. Os discípulos, a Bíblia diz que deixando tudo, seguiram a Jesus, deixaram a profissão, deixaram a casa, deixaram amigos. Enquanto o pecado favorito de um homem não for subjugado, seja qual for, ele estará impedido de correr a carreira cristã e se apropriar do melhor que Deus tem para ele. Enquanto o pecado favorito de um homem, de uma mulher, de um jovem não for subjugado, não estiver dominado pelo poder que vem da cruz, você e eu, nós estaremos impedidos de nos apropriarmos das coisas maiores e melhores de Deus. E aqui talvez você encontre resposta, por que muitas vezes nós não saímos da superficialidade. Talvez aqui você encontre resposta, pastor, eu não consigo ir para frente, a minha vida não vai, eu não consigo, o que está acontecendo comigo? As minhas experiências são de 20, 30 anos atrás, eu não tenho nada novo para contar das coisas que Deus está fazendo da minha vida, das minhas experiências com Deus, pastor. O que é que está acontecendo comigo? Nós vamos arrumando lugar no nosso coração, na nossa vida, para esses pecados. Eu quero citar um exemplo para você. Se você concordar, você diga amém.
Você já percebeu como que o pecado da maledicência deixou de ser pecado? Já percebeu? Na prática. Nós temos um capítulo inteiro na Bíblia, lá em Tiago, que fala sobre o estrago que a língua pode causar. Um capítulo inteiro. Mas você já viu o quanto se tornou comum nas nossas relações nós falarmos mal do nosso irmão? Você já viu? Isso é tão comum que, se você não tem uma coisa para contar do seu irmão, você se sente meio que deslocado. É como se você chega na rodinha e alguém olhasse para você e conta qual foi a última. Parece que nós temos um prazer muito sórdido, nós curtimos de passar alguma coisa que macula a imagem do nosso irmão para frente. Nós temos um prazer que é algo que está cada vez mais fora do nosso domínio, do nosso controle. Então se tornou natural. E nós ainda temos a capacidade de dizer assim, não estou falando mal não, viu, Paulo Henrique, mas... E aí você está tranquilo, você tem salvo-conduto para esculhambar a vida do seu irmão, porque você já criou na sua consciência esse escape. Eu não estou falando mal não, mas pronto. E aí, meu amigo, se não for Deus para preservar a nossa reputação, nós estamos lascados. Porque a turma deita a língua. Eu estou citando um exemplo para que você possa refletir quais os pecados que estão se tornando comum. Preguiça de ler a Bíblia e de orar. Isso não é pecado mais. Ué, pastor, eu nem sabia que era. Preguiça espiritual. Por que muitos de nós não saímos na superfície? Porque temos preguiça espiritual. Existe preguiça física, que é a que eu tenho de ir na academia todos os dias, e existe a preguiça espiritual, que é aquela que nós temos quando nós não conseguimos ficar alguns momentos na presença do Pai, ouvindo e falando com Ele. Sono. Por que quando às vezes a gente começa a orar, a gente dá um sono, abrir a boca, começa a ler a Bíblia, a cabeça da gente fica pesada. Falta, preparo físico e espiritual. Por isso que nós vivemos na superfície. Eu começo a orar e todo mundo já sabe qual vai ser o final, porque essa oração é decoreba. Olhe, comece a escutar as suas orações. Comece a escutar as suas orações. Eu volto ao velho e antigo tema. Se nós quisermos nos aprofundar no relacionamento com Deus, nós precisamos dedicar tempo para orar, nós precisamos gastar tempo para ler a palavra, nós precisamos passar tempo para passarmos e sermos examinados por essa palavra. Essa palavra tem o poder de me examinar. Ela fala comigo o que eu quero e o que eu não quero ouvir. E é por isso que às vezes eu não gosto de ler ela. Mas se eu quero um relacionamento mais profundo com Deus, eu deixo ela me tratar. E às vezes aquele remédio cai na ferida. Eu gosto de fazer essa pergunta. Talvez você possa até discordar desse parâmetro, mas qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Sentiu a emoção da comunhão, do toque do Espírito de Deus, quebrantado. A última vez que você se aproximou do seu irmão, falou: meu irmão, você me perdoa, porque eu meti a língua em você. Eu falei mal de você pra caramba. Perdoa. Eu vou tentar consertar. O que eu posso fazer? Eu estou falando um pecado assim, que eu cito para você, que é comum, mas a gente pode pensar em outras coisas que desagradam o nosso Deus.
que vão se tornando comum, e o texto diz: desembarace desse pecado, que tenazmente ele te assedia. E agora eu quero dizer uma coisa bonita, boa para você, para consolar todos nós. Só sente o peso do pecado quem está correndo. Só sente o peso do pecado, só chora pelo pecado quem está correndo. Porque quem não está correndo já está dominado por ele. Então louve a Deus quando a sua consciência o incomoda por causa do pecado. É sinal de que você está correndo a carreira. Não desista. Persevere, correndo a carreira que está proposta. E por último, você quer se aprofundar no seu relacionamento com Deus? Mantenha o seu olhar fixo na pessoa de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Você já observou como que a Bíblia dá valor para o olhar? Pessoas caíram por causa do olhar, pessoas se levantaram por causa do olhar. A raça humana caiu porque depois da sugestão de Satanás, a Bíblia diz que Eva olhou e viu que a árvore era boa. O texto da palavra é muito claro. E vendo Eva, ela fixou o olhar e percebeu que era boa, agradável, para dar entendimento. Então ela tomou e comeu. A humanidade caiu por causa do olhar. Abraão subiu e foi próspero por causa do olhar. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão: sai da sua terra para uma terra que eu farei você ver. Mas Ló caiu por causa do olhar. A Bíblia diz que os dois começaram a caminhar juntos, e Ló um dia levantou os olhos e olhou, e viu toda a campina do Jordão. E por causa disso caiu. Homens caíram porque olharam, homens foram prósperos porque olharam. O olhar é a chave. Abraão continuou crescendo, e a Bíblia diz que num determinado momento Deus chamou Abraão e disse: Abraão, levanta os olhos e olha de onde você está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que você está vendo será sua. Abraão prosperou porque olhou. Capítulo 15, Abraão já tem um tempo de corrida, de carreira da fé, e está um pouco desanimado, porque as promessas do capítulo 12 não se cumpriram. Então a Bíblia diz que Deus anima Abraão e lhe promete um filho. E o texto lá de Gênesis capítulo 15 diz que, passado um tempo, depois desses acontecimentos, Deus traz a Abraão uma nova visão. De novo, alguém prospera, cresce por causa da sua visão. No deserto, o povo foi salvo porque olhava para a serpente que Deus mandou erguer. Davi caiu porque olhou desejando aquilo que não poderia desejar. A questão toda é para onde nós estamos olhando. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O que significa olhar para Jesus? Olhar para Jesus na cruz é ver o que Ele fez por nós. É ver toda a obra de redenção. É ver a obra de justificação que Ele fez por mim e por você. Quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos o sangue que pagou a nossa dívida e nos purificou dos nossos pecados. Quando nós olhamos para a cruz e olhamos para Jesus, nós recebemos dele força e bênção para a nossa caminhada aqui na terra. A caminhada é pesada,
Os desafios são muito grandes, mas se você caminha e corre olhando para Jesus, você sempre terá força. Olhar para Jesus, ou olhando para Jesus, você recebe as palavras de sua palavra, para que você cumpra a sua missão nesse mundo de ser testemunha das boas novas do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do que creem. Olhando para Jesus, sempre, até o momento em que Ele vai voltar. Ele vai voltar para enxugar dos nossos olhos toda lágrima, acabar com os nossos sofrimentos e nos dar o prêmio que Ele já tem segurado aos vencedores. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhar significa desejar. Você olha, você deseja, você sonha, você estabelece alvos e você consegue realizações. É um processo. E por isso eu preciso perguntar para onde eu estou olhando. Os meus desejos estão focados em quê? Os meus sonhos são sonhos de quê? Com que agora, exatamente agora, eu estou sonhando? Terminando o culto, eu vou fazer o quê? Amanhã, depois? Todos os meus esforços são para a realização de que sonhos? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, é desejar o que Deus deseja, é sonhar o que Deus sonha, é querer o que Deus quer, é estabelecer os alvos que Deus quer e realizar aquilo que Deus quer. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Para onde você está olhando? Você percebe? Para onde você está olhando? Muitos de nós desistimos da carreira porque olhamos demais para os problemas. Muitos de nós desistimos da carreira porque olhamos demais para as mágoas, para as frustrações. Muitos de nós estamos olhando demais para os fracassos do passado. Muitos de nós estamos sonhando o que Deus nunca quis para nós. Para onde nós estamos olhando? Essa é a grande pergunta. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. E lá eu contemplo o meu Senhor Jesus. Não crucificado mais, mas ressurreto. Para onde você está olhando? Você quer sair da superfície da vida cristã, da mediocridade? Fixe os seus olhos em Jesus somente. Ele é o autor e consumador da sua fé. A nuvem de testemunhas são exemplos. Exemplos ótimos, mas Jesus é o modelo perfeito. Fixe os olhos em Jesus. E você receberá um poder extraordinário para você sair da superfície e se apropriar das coisas melhores de Deus. Curve a sua fronte para nós orarmos. O Grupo Vox tem uma última música para nós enquanto você ora. E, excepcionalmente, a gente vai passar um pouquinho das 9 hoje. Aproveite esse momento para orar. Tudo que Jesus fez na cruz do Calvário e que nós amamos profundamente foi para nós vivermos uma vida de intimidade com Deus. Como cristãos, fomos desafiados e somos desafiados todos os dias à carreira cristã. Nada melhor, nada mais certo para fazer do que olhar sempre para Jesus, autor, consumador da nossa fé.